desse comitê disciplinar da Copa São Paulo de Futebol Feminino, hoje dia 13 de dezembro. Saudar os meus companheiros auditores, o doutor Luciano, que está por vídeo, doutor Carlos, doutor Matheus, doutora procuradora, a doutora Mariana, olhando aqui, doutora Mariana, doutor João, nosso secretário. Vamos ao processo número 8, segundo da pauta. Denunciadas Luísa Helena Oliveira Magalhães, por infração ao artigo 254, e a senhora Maria Heloísa Faria dos Santos, atleta do Fluminense, por infração ao artigo 258, relatoria do doutor Matheus Cury. Passo a palavra para o relatório. Doutor. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de saudá-lo, doutor Vinícius Lapetina, Carlos, doutor que está nos assistindo por vídeo, doutora Mariana, eminente procuradora. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Luísa Helena de Oliveira Magalhães e Maria Luísa Faria de Santos. Na súmula da partida, que a atleta, a senhora Luísa Helena, foi expulsa de campo ao receber cartão vermelho direto por atingir com um joelho e uso de força excessiva o peito de sua adversária, Tiffany Mamed de Jesus, em curso assim, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na mesma partida, a senhora Maria Heloísa recebeu o segundo cartão amarelo por comemorar o gol da sua equipe, retirando a haste de escanteio, sendo denunciada, então, por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço o relatório, nobre auditor. Passo a palavra para a doutora Procuradoria. Nobres auditores, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente agora nesse comitê. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação de ambas as atletas, obviamente, levando-se em consideração a pouca gravidade da conduta delas em ambas as ações. Não tem defesa? Defesa escrita. Deixa eu pegar aqui, então, que eu não tinha tempo já. Só um instante, eu vou abrir aqui a defesa. Para não. A defesa do América pediu a absolvição da atleta Luísa. Vou fazer a leitura aqui do parágrafo final, que faz uma síntese da defesa. O ato infracional cometido pela denunciada já foi dirimido através da sua expulsão e suspensão automática na partida. A própria regra da modalidade já tratou de solucionar a questão, não sendo necessária a intervenção da Justiça Desportiva do caso. Salienta ainda que a ínfima gravidade da infração, sem qualquer impacto no resultado da partida ou de outra repercussão, que reforça a tese defensiva de que o caso em debate já foi automaticamente resolvido com a exclusão da denunciada, razão pela qual pugna pela absolvição da atleta Luísa. Ademais, devem ser expostas circunstâncias que permitem a diminuição da pena eventualmente aplicada em caso de condenação. Pugna pela conversão da pena aplicada em advertência, conforme o artigo 2º do 254, considerando a simplicidade e pequena gravidade da infração, bem como a exclusão da atleta da partida e o cumprimento da pena de suspensão automática. Esse foi o resumo da defesa do América Futebol Clube. Com a palavra, o nobre auditor relator. Não tem imagens, né, senhor presidente? Estou aqui.
Com relação aqui, carecendo de imagem, senhor presidente, e aqui privilegiando a dúvida, é claro que a súmula ela tem um peso, né? Mas não tem como dimensionar a gravidade da jogada supostamente violenta. Dessa forma, com relação à primeira denunciada, o meu voto é pela aplicação do parágrafo 2º do artigo 254, ou seja, a substituição da pena de suspensão por advertência. Já com relação à segunda denunciada, também, da mesma forma, a aplicação do parágrafo 1º do artigo 258, pela advertência, já que, apesar de ser uma prática supostamente contrária à disciplina ou ética desportiva, não vejo como tanta gravidade retirar a bandeirinha do lado de campo, ainda mais numa comemoração de gol. Então, para ambas, a aplicação de advertência, senhor presidente. Agradeço, doutor Matheus. Como vota, doutor Carlos? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre procuradora, nobre relator, doutor João. Eu acompanho o voto do relator, apenas acrescentando o seguinte detalhe, né? A defesa traz a questão da gravidade da infração, e aí nós invocamos o princípio da dúvida, mas nós não podemos contar com o fator sorte, né? Lembrar que não houve gravidade por sorte, talvez. Não temos as imagens, mas foi uma joelhada, né, no peito, coisa parecida, isso que está na denúncia. Mas eu acompanho o voto do nobre relator. Agradeço, doutor Carlos. Como vota o doutor Luciano? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor Carlos, doutor Matheus, demais auditores, procuradora, doutora Mariana, secretários, demais presentes. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator, destacando o fato também de ser uma competição de futebol não profissional, né, e que a própria CBJD, ela determina aí que seja reduzida pela metade, que a gente poderia até utilizar isso aí como preceito, tá? Mas, enfim, acompanho o relator aí que, uma vez que já foi cumprida até uma suspensão de um dia, né, de uma partida pelo atleta, que seja apenas advertida pelo ato, em ambos os casos. Agradeço as considerações do voto. Então, por unanimidade, foram condenadas as duas atletas, a primeira pelo artigo 254, a segunda pelo 258, ambas pena de advertência. Passando ao terceiro da pauta, processo 9, da minha relatoria. A adulta Procuradoria de Justiça denunciou a atleta Lívia Gabriele Silvia Mendes, da equipe da Ferroviária, uma vez que ela foi expulsa ao receber o cartão vermelho, direto por calçar a sua adversária, impedindo uma oportunidade clara de gol. Conforme o relato da súmula, a preparadora física Amanda Rosato, da equipe ferroviária, foi expulsa ao receber o cartão vermelho por proferir as seguintes palavras ao árbitro: "Parabéns pela palhaçada, horrível. Tá de parabéns, ridículo." A atleta Lívia foi denunciada pelo artigo 250, e a preparadora física foi denunciada pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Defesa escrita da senhora Lívia e da senhora Amanda.
Em resumo, é requerido, em relação à senhora Lívia Silveira, requer-se a absolvição dela e, subsidiariamente, que seja substituído em advertência. Com relação à senhora Amanda, pelo artigo 258, parágrafo 2º, requer seja, uma vez considerada de pequena gravidade a infração, também requer-se aplicação da pena de advertência. É o relatório, passa a palavra para a doutora Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, apenas salientar que a atleta, após a sua expulsão, conforme constam das observações eventuais da súmula, ela permaneceu ainda no alambrado, reclamando e ofendendo a equipe da arbitragem. E ainda que, com relação à preparadora física, não é papel da preparadora física questionar as decisões de arbitragem e questionar o árbitro com relação a isso. Então, tratando-se de uma competição de base, a Procuradoria espera com rigor na condenação. Muito bem. Mando aqui a palavra. Com relação ao atleta Lívia, levando em consideração que foi um cartão vermelho direto, e levando em consideração também o que foi trazido pela Procuradoria, que, né, ela gerou um certo tumulto ali, reclamou, esbravejou, então poderia ser considerado apenas um fato relativamente simples pelo cartão vermelho, enfim, uma falta ali cometida na jogada, durante o jogo, que não teve uma grande repercussão, mas levando em consideração essa atitude dela relatada em súmula, eu entendo que, no caso em específico, não é o caso de substituir por advertência e aplicar a ela a pena mínima de uma partida sem a substituição. Com relação à preparadora física, eu tenho entendimento pessoal e o entendimento das comissões disciplinares é de que o preparador físico, ele é um auxiliar do técnico, ele não está ali para fazer grandes manifestações, eu acho que ele está ali para conversar com seus atletas, prepará-los fisicamente. Então, as intervenções dirigidas à equipe de arbitragem devem ser feitas pelo árbitro. Entendo que nessa situação aqui, os dizeres não foram muito graves, mas não cabe a ele fazer esse tipo de intervenção. Então, na minha visão e pelo meu voto, é a pena de uma partida de suspensão. Com meu voto, passo a palavra para o doutor auditor, doutor Matheus. Senhor presidente, parabéns pelas considerações. Acompanho o seu voto integralmente. Realmente, o preparador físico não está ali para reclamar nem discutir jogada. Ali é questão de técnico ou assessor técnico, né, e não preparador. Então, acompanho integralmente o voto. Doutor Carlos, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o voto do nobre relator, nobre presidente. Só ratificando aqui, ou corroborando com as palavras da doutora procuradora, assim, se fosse mensurar as palavras ditas pela jogadora e pela auxiliar técnica, né, pela preparadora física, a penalidade para atleta deveria ser assim, maior do que a da preparadora física, né? Porque as ofensas para o árbitro foram assintosas e injustificadas. A defesa tentou dizer o seguinte: olha, como não houve a falta, então não há por que puni-la pelas palavras ditas ao árbitro, como se uma coisa anulasse a outra, né? Não existiu isso, não existirá aquilo no mundo jurídico, o que de certo não perpassa pela realidade. Então eu acompanho o voto do nobre relator. Agradeço. Doutor Luciano, como vota? Senhor presidente, senhor relator, demais auditores,
representante da Procuradoria. Eu passo as palavras do nobre relator, as minhas também, que basicamente se esgotaram sobre o assunto, e acompanho o voto do relator, atribuindo uma partida de suspensão para a Lívia e para a Amanda. Agradeço. Então, por unanimidade, ficou decidido uma partida de suspensão, a atleta e a preparadora física. Passando ao próximo processo, processo número 4 da pauta, processo número 10, denunciado o Botafogo do Rio de Janeiro por infração ao artigo 206, a relatoria do Dr. Matheus Cury. Com a palavra. Senhor presidente, trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria Desportiva contra a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, que deu causa ao atraso no início da partida, deixando-se de apresentar-se no campo na hora determinada em 2 minutos. Denunciado assim nos termos do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor. Com a palavra da outra Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, aguardar a condenação do Botafogo na pena de R$300, considerando a tabela do campeonato que impõe, na verdade não, que sugere a pena de R$150 por minuto nesses casos. Deu certo. Então tá bom. Então, Sérgio. Obrigado, meu amigo. Tchau. Doutor Sérgio, seu microfone está ligado. Peraí, já fica aqui. Cadê o som? Não há defesa neste caso. Passo a palavra do doutor auditor relator para proferir seu voto. Senhor presidente, a equipe não apresentou defesa. Não há qualquer elemento nos autos que justifique o atraso. É que eu tô no aqui, ó. Impõe-se a condenação nos termos do artigo 206, segundo a tabela, conforme bem destacado pela eminente procuradora, doutora Mariana, R$150 por minuto, totalizando, então, R$300 de condenação. Como vota o doutor Carlos? Eu acompanho o voto do relator, lembrando que esse valor já está a redução determinada pelo artigo 182. Acho importante ressaltar. Como vota o doutor Luciano? Acompanho o voto do relator também, senhor presidente, uma vez também que não houve nem defesa, e a súmula está muito clara em relação ao prazo de 2 minutos. Então, por unanimidade, a agremiação do Botafogo foi condenada à pena de R$300. Pagamento de R$300. Vamos ao quinto processo da pauta, processo número 11, também de relatoria do Dr. Matheus Cury, denunciado Fluminense por infração ao artigo 206 do TBJD. Com a palavra, doutor Matheus. Senhor presidente, trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria de Justiça Desportiva contra a equipe do Fluminense, também por atraso no campo. Só um instantinho. Doutor Sérgio, o seu microfone tá ligado. Se o senhor puder multar, eu agradeço. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Atrasando a sua entrada em campo em 1 minuto, sendo assim denunciado pelo disposto no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor. Com a palavra da outra Procuradoria. Peraí. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, aguarda a condenação na pena de R$150, considerando a tabela. Para voto, doutor Matheus. A equipe do Fluminense não apresentou defesa. Presume-se verdadeiro o que consta da súmula, não havendo justificativa para o atraso. Então, meu voto é pela condenação nos termos do artigo 206, no valor de R$150, que é o valor disciplinado na tabela. Como vota o doutor Carlos? Eu acompanho o voto do nobre relator. Doutor Luciano, como vota? Senhor editor, senhor presidente... Deixa eu desligar o Wi-Fi, será que é uma possibilidade? Doutor Sérgio, o seu microfone está ligado. Com a palavra, doutor Luciano, por favor. Senhor presidente, até acompanhando o raciocínio que aconteceu no julgamento anterior,
né, onde se impôs uma multa de R$ 150 por minuto atrasado, por questões de segurança jurídica. Também acompanho o relator nesse caso e pela condenação do Fluminense no pagamento de R$ 150, uma vez que é apenas 1 minuto de atraso. Então, por unanimidade, ficou condenada a agremiação do Fluminense ao pagamento de multa de R$ 150. Passando ao primeiro processo da pauta, o processo número 7. Denunciada a senhora Ingrid Aparecida Borges, atleta do Corinthians, por infração ao artigo 258. E eu sou o relator deste feito. Conforme consta na súmula da partida, a atleta foi expulsa ao receber cartão vermelho direto por, após o término da partida, dirigir as seguintes palavras ao árbitro: seu chato, você é muito fraco, caralho. Por conta desse fato, a douta Procuradoria denunciou a senhora Ingrid pelo artigo 258 do CBJD. Este é o relatório, com a palavra a douta Procuradora. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da atleta, obviamente levando-se em consideração a baixa gravidade da conduta. Com a palavra, o douto defensor, doutor Sérgio, com a palavra. Agora ele sai. Doutor Sérgio? Ele sumiu, ele saiu. Vamos esperar um pouco. Aí, voltou. Voltou. Doutor Sérgio, o senhor está com a palavra. Doutor Sérgio, o senhor me escuta? Doutor Sérgio, o senhor escuta? Porque ele está falando. Não, tá multado lá. Só que tá multado agora. Desmulta? Pede para desmultar. Sim, eu peço, a Mariana pediu para te avisar que só reiterou o termo da denúncia. Isso, devido a... Caiu, tirou.
Senhor escuta, doutor Sérgio? Internet, como esse computador daqui não é mais. Ele voltou, agora a gente está te vendo. E tá me escutando também? Sim. Tá bom. O senhor está com a palavra. Tá. O plenário me escuta, né, senhor presidente? Como não ouvi? O senhor pode repetir, por favor? Aí eu vou. Mas ele, eu não consigo nem falar com ele. Oi, Ju. Não, mas agora eu não tô. O plenário escuta, né? Perfeito, mas para mim a imagem também ficou congelada. Mas em todo caso, então, eu acho que vamos fazer desse jeito. Então, eu peço desculpas a todos aí no plenário, senhor presidente, senhora procuradora, todos os auditores. Peço desculpa por algum problema de internet acontecendo aqui. Estou com a minha TI aqui e tendo em vista que a doutora Mariana pediu aí o reiterar os termos da denúncia em razão da baixa gravidade, então, se puder, pode ir relatório e voto, então, acho que é o mais fácil aí, diante dos problemas que estou tendo aqui na tecnologia. Bom, perfeito. Agradeço a exposição, ainda que mitigada, com certo problema, mas acho que conseguimos conduzir para finalizar esse julgamento. Como foi ponderado pela doutora Mariana, os dizeres não têm uma relevância muito grande, então, né, não são, de certa forma, absolutamente ofensivos, né, forma a ofender de uma forma muito grave. Então, entendo que é o caso de aplicação da pena mínima substituída por advertência, e é como eu voto. Doutor Matheus, como vota? Acompanho o voto. Doutor Carlos, Senhor presidente, acompanho o voto. doutor Luciano. Senhor presidente, acompanho o voto. Então, por unanimidade, a atleta ficou condenada à pena de advertência. Bom, dessa forma, finalizamos o julgamento desse comitê disciplinar do Copa São Paulo de Futebol Feminino. Agradeço a todos os auditores, a doutora procuradora, a doutora Mariana, ao defensor, doutor Sérgio, Corinthians, que compareceu a essa sessão de julgamento, doutor João, doutora Júlia, agradeço e finalizo a sessão por aqui. Boa tarde a todos.